A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, como disse o Senhor Jesus. Pois todos os dias, como está escrito, somos entregues à morte o dia todo. Mas não devemos desfalecer as nossas mãos, devemos continuar em frente. Pois grande é aquele que nos arregimentou, grande é aquele que nos chamou, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. Siga em frente, sigamos em frente ao alvo, que é o Senhor Jesus, que é a salvação, vida eterna. Pois são muitas as afrontas que o mundo nos proporciona, e também os invejosos, mas não devemos parar, não devemos nos deter devido a isso. Se o mar vermelho não se abrir, passamos por cima dele, em nome do Senhor Jesus. Porque se tivermos fé, tamanho do grão de mostarda, e dissermos à montanha, ergue-te daqui, lança-te ao mar, e assim será feito. Glórias a Deus, aleluia, aleluia ao Senhor Jesus. Em Êxodo 2, versículos 13 e 14, na parte A, está escrito: Moisés saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Glórias a Deus. Esta é a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Moisés, anteriormente, para defender os seus irmãos, os seus contemporâneos, ele acabou matando um egípcio. E no dia seguinte ele foi defender os irmãos. E os irmãos não o aceitaram como um defensor, como um protetor. E o lançaram fora. Mas lá no mesmo livro, no capítulo 14, versículo 15, está escrito: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Siga em frente, Israel. Israel é todo crente, é todo aquele que busca o Senhor Jesus e encontra dificuldades. O Mar Vermelho, falta água no deserto, mas não devemos parar, devemos seguir em frente. E nós devemos marchar também, conduzindo este povo, o povo que vier conhecer o Evangelho e aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glórias a Deus, amém, aleluia. Não devemos deter por nada, porque grandes são as afrontas que nos vêm. Mas o Senhor Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Glórias a Deus. E no livro de Juízes 11, versículos 2 e 3, está escrito: Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité, e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele, e com ele saíam. Glórias a Deus, aleluia. Jefité foi expulso da sua casa. Jefité era o primogênito de Gileade, só que com outra mulher. Gileade era casado com uma mulher e teve filho com outra mulher. Pois, em seguida, Gileade teve outros filhos. E esses filhos, quando cresceram,
expulsaram Jefité, que Jefité, a Bíblia diz que ele era um valoroso, valente, conhecia a lei de Deus, seguia a lei de Deus, e assim conduzia todos aqueles que precisavam de orientação, de salvação. Pois os seus irmãos invejosos, ciumentos, gananciosos, expulsaram a Jefité da casa dele. Assim como também o Senhor Jesus foi expulso da casa dele, né? Pelos seus próprios irmãos. José, esposo da Santa Maria, morreu. E o Senhor Jesus foi ajudar a mãe dele a criar os seus filhos. E quando já adultos, expulsaram-no da sua própria casa. Expulsaram o Senhor Jesus também, assim como expulsaram a Jefté da sua própria casa. E muitos dizem que Jefté andou com ímpios, né? Que aqui está escrito: e homens levianos se ajuntaram a Jefté, né? E com eles saíam. Mas homens levianos significa homens sem compromisso com Deus. Igualmente os gentios, né? Os gentios, os bons, aqueles que sabem sobre o Senhor Deus, conhecem o Senhor Deus, mas não tem compromisso com Ele. E por final aqui, todos esses levianos, eles passaram a ter compromisso com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e do próprio Jefté. E depois passaram a servir a Israel, seguiram a Jefté. Livro de Samuel 16, versículos 11 ao 13. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta mais moço, que é o Davizinho, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Glórias a Deus, este é Davi, é o escolhido do Senhor. Aleluia. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Aleluia. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glórias a Deus. Davi era um rejeitado, lançado ao deserto para tomar conta de ovelhas e enfrentar urso e leão. Mas o Senhor Deus deu sempre a vitória a Davi e transformou-o num rei, no melhor rei que Israel já teve em toda a história. Glórias a Deus, amém. Sigamos em frente, irmãos. Não paremos por nada, porque grande é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, amém, amém, amém. Volto já com outra palavra. No livro de João 14, versículos 1 ao 6, está escrito: disse o Senhor Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia! E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Aleluia! E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai para o Pai. Glória a Deus. Mas tem uma palavra aqui. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ou não devemos duvidar?
O caminho é o próprio Senhor Jesus, que ele já tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus, glórias a Deus. O único meio de chegarmos ao Pai é por meio do Filho, Jesus Cristo, é o nome dele. Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus. Perdão que eu antecipei sem citar o versículo. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Agradeço, meus queridos irmãos, por tua paciência e assistir um pouquinho deste simples vídeo, dessa simples mensagem. Pois não paremos por nada. Sigamos em frente. Até breve, até o próximo vídeo. Abração. Beijo.